Ele nasceu num contexto de morte e escravidão. Nasceu numa época em que não podia nascer menino. Ele sobreviveu dentro de um cesto de junco no rio Nilo, foragido da justiça egípcia por ter assassinado um egípcio e enterrado o seu corpo na areia. Foi encontrado pela justiça divina no deserto de Midian. Viveu 120 anos e alguns afirmam que sua vida se divide em 3 partes. 40 anos no Egito, 40 anos na cidade de Midian e 40 anos conduzindo o povo no deserto. É dele mesmo que eu estou falando, Moisés, um dos homens mais relevantes de toda a Bíblia, o homem que preferiu sofrer no deserto do que ser chamado filho da filha de Faraó. Um herói da fé que falava face a face com Deus. E eu separei 16 lições sobre a vida de Moisés até a sarça ardente. Não coloquei aqui em ordem cronológica, mas o mais importante é que as lições estão aí para a nossa edificação. E você pode ficar à vontade para usar as lições nos seus estudos bíblicos, nas suas pregações e principalmente aplicar na sua vida pessoal. Eu tenho certeza que além dessas lições, Deus te dará muito mais. E uma perguntinha, você já conhece o canal? Então imagine quase todo dia você recebendo uma palavra de motivação de no máximo 3 minutos. E nos finais de semana eu lanço aqui várias lições sobre uma passagem específica da Bíblia. E este é o nosso canal, um canal que envolve muita edificação, motivação e reflexão para a sua vida. Tudo isso para o seu crescimento espiritual. Então não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe nossas mensagens diárias. Deus continue abençoando a sua vida. E vamos lá começar as 16 lições. Primeira lição: Deus ouviu o clamor de Israel, mas a história de Israel continuava a mesma. No período em que Israel se encontrava ainda escravizado no Egito, o povo de Deus clamou a Deus. Aparentemente, irmãos, nada tinha mudado. Israel, o povo de Deus, continuava ainda sendo humilhado e escravizado no Egito, mas Deus já estava agindo a partir daquele clamor e preparando para libertar o seu povo da mão de Faraó. E a mesma coisa, pode ter essa certeza no teu coração, acontece conosco. O fato de você não estar vendo nada acontecer não quer dizer que Deus não está trabalhando na sua vida. Muitas vezes desenhamos o caminho por onde achamos que Deus tem que vir na nossa direção, mas os caminhos de Deus, a palavra diz que são diferentes dos nossos. Em outras palavras, irmãos, Deus tem a capacidade de trabalhar e nós não vermos Ele trabalhando, entende? Jesus estava ao lado dos discípulos, olha só, no caminho de Emaús, e eles não perceberam que Jesus estava presente. E aqui o povo não está vendo, mas Deus está agindo, Deus está levantando Moisés e guiando ele pelo Nilo, e o povo também não está vendo, mas Deus está plantando Moisés na maior potência mundial da época, que era o Egito, preparando ele para um futuro. O povo não está vendo, mas Deus está chamando Moisés no meio da sarça ardente e enviando ele para libertar o seu povo que está no Egito. Ei, sua vida não está seguindo a ermo. Tem um Deus eterno no controle de tudo na sua vida, e é normal, às vezes, não entendermos o caminho pelo qual Ele virá na nossa direção, mas tão somente creia que Deus já ouviu tua oração e está agindo em teu favor. Segunda lição: teu crescimento incomoda. Olha só, Faraó se incomodou demais com o crescimento do povo e imediatamente começou a investir contra Israel. Entenda uma coisa: toda vez que estamos dando passos de
crescimento, sempre acontece alguma coisa para tentar nos tirar do foco. Olha só, ninguém te chamou na sua casa o dia inteiro, mas é só você pegar na Bíblia e começar a estudar a palavra, alguém te chama, alguém chama você no portão para tirar você do foco. O vizinho liga o som alto, alguém liga o telefone toca, tudo isso para tentar te tirar do foco, porque o inimigo sabe que você é uma potência nas mãos de Deus. Fique em paz quanto a isso, sabe por quê? Toda oposição contra a sua vida te encaminha para o propósito que Deus preparou lá na frente para você. Quanto mais te perseguem, mais você amadurece. Quanto mais te perseguem, mais você cresce. Faraó se incomodou com o crescimento do povo de Deus, porque o seu crescimento ameaça grandemente o império das trevas. Por isso que toda semana há uma proposta de queda do maligno para a sua vida, para te tirar do foco, para te tirar da direção e do caminho que Deus te colocou. Por isso que o adversário sonha em te ver caído, só que maior é Deus na sua vida. Terceira lição: gere grandes projetos dentro de cenários caóticos. Olha só que interessante, Joquebede, a mãe de Moisés, gerou Moisés em um cenário de guerra e perseguição, em um cenário totalmente impróprio, em um cenário, irmãos, de extrema dificuldade. Quando o projeto é de Deus, você não precisa temer a fúria de Faraó. Maior é o Deus que está na sua vida. Muitos deixaram as dificuldades, irmãos, sabotarem os sonhos, os projetos de Deus quando o dia mal bateu na porta. Mas saiba que é na tempestade que aprendemos a nadar ao lado de Deus. Entenda uma coisa: seus sonhos, seus objetivos são dignos de qualquer luta, de qualquer preço e de qualquer esforço que você precise pagar. Não desista, porque a sua indesistência te fortalece para prosseguir e te ajuda a construir uma história de superação ao lado de Deus. Quarta lição: esconda o seu projeto. Joquebede escondeu Moisés o máximo possível, até onde ela conseguiu. O menino, o projeto de Deus ficou guardado. Caso contrário, o menino seria morto por Faraó. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Com essa lição, nem todo mundo pode saber dos seus projetos, dos seus sonhos. Sabe por quê? Nem todo mundo tem o mesmo coração que você, nem todo mundo tem a mesma boa intenção que você. Há muita gente por aí má, há muita gente que são sabotadores de projeto, que estão andando por aí. Quer um conselho? Vai plantando, semeando no silêncio, deixe que as pessoas vejam a colheita e guarde a semeadura entre você e Deus. Enquanto você está semeando, fique no silêncio. Aquilo que ninguém sabe, irmãos, ninguém estraga, ninguém atrapalha. Você não precisa correr para as redes sociais e mostrar o teu sonho para todo mundo ver. Ao invés disso, entra para o teu quarto, fecha a porta e apresente os seus sonhos e projetos para Deus. Quando chegar o tempo, aí sim, todo mundo vai ver o seu Moisés, todo mundo vai ver Deus exaltar a sua vida. Quinta lição: é anormal a sarça não ser consumida. Irmãos, o normal é que toda árvore, todo arbusto que esteja pegando fogo seja imediatamente consumido ou ao longo prazo consumida pelo fogo. Mas com a sarça foi diferente. O fogo ardia, queimava, mas ela não se consumia. E aí eu sou levado a entender que muitas vezes já deveríamos ter sido consumidos pelo fogo dos problemas, pelo fogo da provação, mas graças a Deus o quarto homem estava do nosso lado, a ponto de alguém olhar e dizer:
Mas como assim ele ou ela ainda não foi consumida por essa prova? Mas como assim eles não desistiram ainda? Alguém diz que já era para ter virado cinza, irmãos. Já era para ter sido consumido. Só que com Deus descobrimos que os problemas não são montanhas intransponíveis. Com Deus nós aprendemos a não se apegar ao problema, mas se apegar em Deus e crer tão somente nele. Com ele descobrimos, irmãos, que não são os problemas que vão nos impedir de prosseguir e colocar um ponto final na nossa história. Sexta lição: ninguém para quem está debaixo de uma promessa. Quanto mais Faraó afligia o povo crescia. Não se importe com a calúnia, com a perseguição, porque quanto mais se levantam contra a sua vida, mais Deus te prospera, te abençoa e te guarda. Olha só o que está escrito, irmãos, lá em Josué, capítulo 21, versículo 45. De todas as promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. É por isso que ninguém para quem está debaixo de uma promessa. Deus faz cumprir independentemente de quem se levante ou que se levante contra a sua vida. E muitas são as vezes que Deus permite alguém se levantar, como fez no caso de Faraó, porque é através do processo que Deus te prepara para a promessa. Então, quer um conselho? Fique em paz, sabe por quê? Deus te capacita para vencer as barreiras que estão entre você e a promessa dele na sua vida. Sétima lição: Deus usa pessoas específicas para cumprir propósitos especiais. Foi Deus que preparou Moisés, foi Deus que lapidou Moisés. Moisés era um investimento de Deus feito a longo prazo para um grande propósito. E quando Deus aparece na sarça, era como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, você é o meu investimento, você é o meu projeto, e eu não vou perder o meu projeto, o meu investimento para ninguém. Foi eu que te guardou naquele cesto de junco no Nilo, foi eu que te plantou lá no palácio para receber as instruções necessárias, e você não sabe, mas vai saber agora. Você é uma pessoa específica, preparada para um propósito. Deus te chamou, Deus é contigo, você é o Moisés, a Moisés de Deus. Oitava lição: a vida de Moisés vai pegar fogo, mas não vai se queimar. E o retrato disso é a sarça pegando fogo, irmãos. Ela representa a vida de Moisés. A vida de Moisés, a partir de agora, a partir do chamado, vai pegar fogo. Mas tem um porém: não vai se queimar. A vida tranquila do pastor das ovelhas do seu sogro Jetro vai dar lugar a uma rotina muito mais desafiadora. O rebanho de ovelha vai virar um grupo de pessoas, um rebanho de pessoas com aproximadamente mais de 1 milhão de vidas para Moisés cuidar no deserto. E eu aprendo com isso que quando nós assumimos a missão, o chamado que Deus colocou sobre os nossos ombros, a nossa vida pega fogo, irmãos. Principados e potestades do mal se levantam, críticas destrutivas, torcida do contra, falsos amigos, mas não são os sofrimentos que irão destruir o projeto que Deus tem com a nossa vida, através da nossa história. Antes, pelo contrário, ele vai edificar ainda mais a nossa estrutura. Sabe por quê? Ninguém destrói o ministério, a missão de um homem e de uma mulher de Deus, chamado e chamada por Deus. Nona lição: não deu tempo de levar bagagens. Olha só, Moisés saiu foragido do Egito. E quem sai foragido sai na correria, e nem dá tempo de levar bagagem, preparar. Não dá tempo de preparar as malas, só deu tempo de sair
com a roupa do corpo. E nós, irmãos amados, olha só, também saímos foragidos do mundo. Por isso não devemos levar bagagem nenhuma, porque para seguir os propósitos, planos de Deus, as bagagens ficam para trás, ficam no mundo, os costumes do mundo, as práticas da vida velha têm que ficar para trás. Sabe por quê? A porta da salvação ainda é estreita. Deus tem pressa em te usar, em nos usar como instrumentos do reino dele. E para onde Deus está te levando, você só vai precisar de bagagem? Não, você só vai precisar da presença dele. Amém? 10ª lição: não importa o local, o mais importante é o encontro com Deus. Olha só que profundo. O encontro que Moisés teve com Deus foi num deserto simples e usando uma coisa simples chamada sarça, que pegava fogo, mas não se consumia. Lá em Êxodo 3:2 diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Olha só, o local do encontro, irmãos, não foi num palácio, não foi numa festa cheia de convidados especiais, mas foi num deserto. E eu aprendo, sabe o que, irmãos? Que não importa o local do encontro com Deus, o que não pode acontecer é você e eu deixar de termos um encontro verdadeiro com Ele. Não importa o local do encontro, o mais importante é que esse encontro seja um encontro verdadeiro que muda a nossa história, que verdadeiramente haja um impacto em nossas vidas a partir do momento em que nós se encontramos com Deus. E para aqueles que ainda vão se encontrar com Deus, que este encontro marque a sua vida para sempre e te transforme na versão que Deus te criou para você ser. 11ª lição: não tem como ter vida com Deus dando as costas para Ele. Olha só que palavra. No versículo 4 do capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés se voltou, se posicionou na direção de Deus para ver Deus falando com ele. Sabe por quê, irmãos? Não tem como, não existe essa possibilidade de nós termos vida com Deus dando as costas para Ele. Então, quer um conselho? Se envolva com Deus e se relacione com Deus, se posicione com Ele. Não permita que haja distância entre você e o teu Deus. E a melhor forma de diminuir a distância é orando, lendo a palavra e se afastando, se desviando da presença e da aparência do mal. Quanto mais perto você estiver, mais audível será a voz de Deus para a sua vida. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais fortalecido, mais fortalecida você estará diante das adversidades da vida. 12ª lição: tem coisas que Deus não tira, somos nós que temos que tirar. Olha só, irmãos, que profundo. Para muitos era só um detalhe, mas Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés em sinal de reverência ao ambiente de glória em que ele se encontrava. E Deus, irmãos, não tirou as sandálias dos pés de Moisés, se bem que Deus podia muito bem fazer isso, mas deixou que Moisés tirasse as suas sandálias. Sabe por quê? Porque tem coisas na nossa vida que não é Deus que tem que tirar, somos nós que temos que tirar. Nós é que temos que decretar um ponto final naquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com a família, que nos desfoca do céu. Eu sei que não é fácil se divorciar de certas inclinações, mas quando nós pensamos nos resultados que isso nos proporciona em nossa comunhão com Deus, vale muito a pena. Então, deixe para trás tudo aquilo que não te leva para frente, porque Deus é contigo. 13ª lição: queime primeiro e fale depois. A sarça tem muito a nos ensinar.
E algumas lições que eu aprendo com a sarça, a primeira é que ela queimou antes dela falar. Deus fez ela queimar, Deus fez ela arder. Deus preparou a sarça, isso quer dizer que Ele preparou a sarça para depois usar, que é um conselho: se prepare antes de pregar, antes de cantar, antes de evangelizar e antes de fazer alguma coisa para Deus. E um exemplo disso foi Moisés, que foi preparado no Egito e teve um preparo especial de Deus no deserto. Olha só o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Procura apresentar-te aos homens? Não. Procura apresentar-te a Deus aprovada como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. E para completar ainda mais a lição da sarça, ela é o símbolo do cristão, sendo a luz do mundo. Sabe que ela brilha em meio ao deserto, ela brilha no meio da escuridão. Então deixa a luz de Deus que há em ti brilhar para todo mundo ver Deus na sua vida. 14ª lição: o fogo da sarça era contínuo e não era um fogo passageiro, um fogo de palha. O que Deus tem na sua vida não é passageiro, é constante, não é fogo de palha, não é superficial. Ele não veio fazer uma visita em você, ele veio habitar, fazer morada dentro de você, e que a sua caminhada com ele também não seja passageira, não seja fogo de palha, mas seja duradoura e constante, porque a única forma de você mostrar aos críticos, aos contradizentes que eles estão errados, é continuar andando de mãos dadas com Deus. 15ª lição: Deus é especialista em usar coisas comuns para propósitos extraordinários. Deus não se manifestou em um feixe de trigo, Deus não se manifestou em um arbusto de cedro, de oliveira ou de um carvalho. É na simplicidade que Deus trabalha. Ele pega aquele que não é, aquele que não tem, e faz coisas extraordinárias através dela. Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então, jamais olhe para suas condições. Deus ainda usa a sarça, Deus ainda usa o pequeno, Deus ainda usa Davi para vencer gigantes, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 16ª lição: o Deus de todas as causas. Irmãos, no Egito tinha um Deus para cada causa. Se precisasse de chuva, tinha um Deus para mandar chuva. Se precisasse de uma boa colheita, se voltava para o Deus da colheita. Se precisasse de cura, se voltava para o Deus da cura. Mas quando Deus diz para Moisés: eu sou o que sou, ou seja, vá a Faraó e apresente para ele o Deus de todas as causas, o Deus que é tudo em todas as causas, em todos os problemas. Se tiver sede, Ele é a água da vida. Se tiver fome, Ele é o pão da vida. Se a porta estiver fechada, Ele é aquele que abre porta aonde não tem chave e aonde não tem parede. Aleluia, glórias a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, de todas as causas. É tudo e Ele é tudo. E Ele é tudo o que eu e você precisamos. Deus é suficiente. A presença dele supera todas as ausências. Independente do que você esteja vivendo, você está servindo o Deus de todas as causas. Então nunca se inferiorize, nunca se ache menor, porque o Deus de todas as causas pode pegar a sua causa nessa hora e transformar ela em um milagre para mudar a sua história. Deus pode pegar esse problema e fazer dele um testemunho de vida e de vitória para você. Deus continue te abençoando. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você acompanhou até aqui, você diga assim, ó, eu fui até o final. Comenta aí. Deus te abençoe. Até a próxima.